Fala galerinha, salve salve, mais uma aula aí de matemática viva, geometria espacial para você viajar aí no mundo mágico da esfera, beleza galera? Então não se esqueça aí de compartilhar nossa aula nas suas redes sociais, tá? Dá um likezinho, se inscreve no canal, daquele jeito. Vocês sabem que tudo que é vídeo aula aí que está na internet tem essa velha história de se inscrever, de dar o like, fazer aquele comentário criticando, elogiando do jeito que você quiser, galera, porque quem vai fazer esse canal crescer é você mesmo, beleza? Celular no silencioso aqui. Vamos ver o que temos para hoje. Uma musiquinha aí de leve, vamos nessa. Dom 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 dom. And the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, 'cause it's lonely, 'cause you stand by me. Oh darling, darling, stand. Beleza galera, só um pouquinho pra gente ficar com água na boca. Vamos começar então nessa aula, galera. A gente vai tratar da parte teórica da esfera, tá? E também de alguns exercícios já para você praticar o que a gente comentar aqui. Beleza? Lembrando também que nós vamos ter aí uma aula só de exercícios sobre esfera, beleza? Então vamos lá. A esfera é um sólido... Deixa eu engolir toda a água aqui. A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada na medida que todos os pontos estão equidistantes do centro. Ô, esferinha bonita! Que esferinha bonita! Beleza, galera? Componentes da esfera. Então, a superfície esférica, importante que você saiba que essa superfície esférica é calculada em metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Então, falou em superfície esférica, falou em área, tá legal? Corresponde ao conjunto de pontos do espaço no qual a distância do centro O é equivalente ao raio R. Beleza? A superfície é a parte externa aí. Agora, o que é a cunha esférica? Corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno de seu eixo. Então eu pego aqui esse semicírculo aqui, ó, e giro em torno do seu eixo. Lembrando que esse ângulo alfa, tá certo? Ele tem que estar entre 0 e 2π radianos. Você tem aí então, pode ser meia volta, uma volta completa, um quarto de volta, tá legal? Então o tamanho, a espessura dessa sua cunha vai depender do ângulo alfa. Então, como nós temos aqui 3 dimensões, falou em cunha esférica, galera, você tem que calcular o volume. Vamos para o próximo. Fuso esférico. Corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência. Então, a cunha é um semicírculo, tá legal? E o fuso é uma semicircunferência de um ângulo em torno do seu eixo. Então a mesma coisa, eu posso ter um ângulo aqui variando de 0 a 2π radianos, tá? De 0 radianos a 2π radianos. Lembrando que se é uma superfície, galera, falou em fuso, falou em área, tá legal? Então cunha é volume e fuso é área, beleza? A diferença entre o fuso e a cunha é que o fuso é uma semicircunferência, tá? E a cunha é um semicírculo, beleza? A calota esférica, que é importante, corresponde à parte da esfera, a uma semisfera cortada por um plano. Então você tem lá uma esfera, corta essa esfera por um plano, essa parte que você obtém, que eu vou pintar aqui bem bonito, é chamado de cunha, beleza? Chamar de cunha, chamar de calota. Tá ali a nossa calota esférica. Beleza?
A galera até brinca, uma calota. Não, é um calo sexual. Eu achei que fosse calota sexual. Beleza, errei. Então, área da esfera, galera. Então é uma fórmula, tá? Onde eu tenho aqui área, tudo no sistema internacional, medida em metro quadrado. Lembrar que esse cara aqui é o nosso π, que vale 3,14 aproximadamente. E esse cara aqui é o raio da esfera. Lembrando que raio tem como medida no sistema internacional metro. Π não tem medida, então, portanto, a área da esfera é medida em metro quadrado. Tá legal? Vamos para o próximo slide. Volume da esfera. O volume da esfera também é uma fórmula, tá? Então eu tenho aqui o π, que é 3,14, tá? O volume da esfera no sistema internacional é medido em metro cúbico. Nada impede que você também meça em litro, tá legal? Faça a transformação, né? E o Rzinho é novamente igual à área, é o raio da esfera. Então nós temos aí apenas, olha que legal. Nossa, que palavra eu escrevi feião aqui, né? Nós temos duas fórmulas, tá certo? Que definem aí várias coisas. Aí você pergunta, professor, mas como que eu vou calcular, por exemplo, o volume, tá? O volume da minha cunha. Eu faço uma regra de 3, né? Porque o volume vai estar associado a um ângulo alfa, essa cunha. Então, eu faço 2π é 100%, alfa é x. Como que eu calculo o fuso? Da mesma maneira. Pego a área total, relaciono com a área que eu tenho do meu fuso. Beleza? E aqui, como você pode ver, é só fazer o produto, tá? Que você encontra. Tranquilidade. Pessoal, então, como que você pode definir o conteúdo de esfera? É só conhecer as fórmulas, tá? Saber a diferença entre uma cunha e um fuso, uma calota e taca-lhe pau. Vamos começar então, taca-lhe pau? Então vamos. Temos aí uns 5 exercícios para a gente debulhar. Vamos embora. Qual a área? Os primeiros vão ser facinhos, tá? Só para aplicar. Qual a área da esfera de raio raiz de 2? Então, olha só. Sempre quando for a área da esfera, eu vou fazer uma bolinha e traçar um risco aqui, tá? A área da esfera, lembrando, é 4π r ao quadrado. Portanto, a área da esfera vai ser igual a 4 vezes... Não vou substituir o p por 3,14, tá? Não estou afim aqui. Aqui ele não pede, então é melhor não. Que multiplica raiz de 2 ao quadrado. Lembrando, galera, que raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que raiz de 4 é 2. Então vai ficar 4 vezes π vezes 2. Isso aqui vai dar 8π o quê? Metros quadrados. Tá aí, galera. Resolvidinho para vocês. Então, a área dessa esfera é de 8π metros quadrados. Exercício 2. Qual é o volume da esfera de raio raiz cúbica de 4? Então, vamos lembrar lá. O volume da esfera é 4π que multiplica r ao cubo sobre 3, tá certo? Então, o volume da esfera, novamente, não vou substituir o π por 3,3 e no lugar do r vou colocar o valor, divididos por 3. Raiz cúbica de 4 ao cubo, galera, é raiz cúbica de 64, que é 4. Então, 4π vezes 4 sobre 3. Jogando aqui para cima, galera, vai ter 16π sobre 3, cuidado com a unidade, centímetros cúbicos. Então, metro quadrado define área, metro cúbico, centímetro cúbico define volume. Beleza? Agora vamos aprimorar isso aí. Agora sim, olha lá. Esse exercício 3, você vai precisar assistir a nossas aulas aí de matemática viva, que vai trabalhar com cone, tá? Cone, prisma, pirâmide. É bom que você já assista essas aulas para você conseguir fazer o exercício. Caso você não tenha assistido as aulas sobre cone, pirâmide, até porque na geometria espacial não tem um pré-requisito, né? Você vai estudar as figuras separadamente. Depois de todas elas estudadas, você pode tentar relacionar. Beleza? Então, assiste nossa aula de cone lá. O raio da base de um cone, então vou fazer assim, ó, vou desenhar um cone aqui, ó. Tá aqui o meu cone.
Então o raio da base dele é essa medida aqui. É igual... O raio da base de um cone é igual ao raio da base de uma esfera. Então, vou colocar assim, ó. Rzão do cone é igual a Rzão da esfera. Beleza? E essa esfera tem a sua área. Então, a área da esfera é igual a 256 π centímetros quadrados. Perceba que ele não substituiu o π, tá legal? A geratriz do cone, então, o que é a geratriz? É aquele segmento de reta que gera o cone, né? Você girar a geratriz, você vai gerar esse cone aí. Então, a geratriz do cone, que é conhecida como G, é 5/4 do seu raio, que a gente fez o raio do cone, beleza? Então tá. Qual a razão entre o volume do cone? Então, volume do cone divididos pelo volume da esfera. É isso que nós vamos fazer aí, beleza? Eu trouxe aqui, galera, esse exercício já pronto, tá? Por que eu fiz isso? Porque daí eu posso, passar para outro slide, né? E ter essas informações, não preciso ficar voltando, tá? Beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Se eu sei que a área da esfera é 256 π centímetros quadrados, eu vou calcular o raio dessa esfera. Então vamos lá. 256 π é igual a 4π r ao quadrado. Beleza? Então eu posso cortar esse π com esse π. Passo esse 4 dividindo, fica 256 sobre 4 igual a r ao quadrado. Fazendo essa divisão eu chego em 64 igual a r ao quadrado. Portanto, r é raiz de 64, que é 8 centímetros. Opa! Se o raio da esfera é 8 centímetros, nós sabemos que o raio do cone também é 8 centímetros, porque é igual ao raio da esfera. Beleza, então. Agora, pessoal, eu preciso fazer o seguinte. Se você não lembra, eu vou só dividir aqui esse meu espaço. Volume do cone é área da base vezes a altura sobre 3, tá certo? Eu não sei quanto que vale a altura, porque a área da base, como o cone tem base, uma circunferência, é πr ao quadrado. Então, isso aqui eu já tenho como calcular. Agora eu preciso calcular a sua altura. Para calcular a altura do cone, eu vou fazer o desenho dele aqui para você visualizar que não é difícil. A altura do cone é essa medida aqui, tá? Como é um cone reto, a altura do cone é isso aqui. Se eu sei que a geratriz é essa medida aqui, eu posso fazer um Pitágoras envolvendo o raio da base, a geratriz e a altura. Onde a geratriz é a hipotenusa, tá certo? Tudo bem? A geratriz é a hipotenusa. Então, o que eu posso fazer? Professor, mas eu não sei nem quem é a geratriz, nem quem é a altura. Mas o problema nos falou, olha só, que a geratriz é 5/4 do raio. Opa, eu sei quanto vale o raio, então vamos encontrar a geratriz. Geratriz é 5/4 do raio, que é 8. Então, geratriz vai ser 8 vezes 5, que é 40, divididos por 4, que é 10. 10 centímetros. Agora, aplicando Pitágoras aqui, eu tenho um triângulo retângulo assim, onde H eu não sei, isso aqui vale 10 e o raio vale 8. Facilmente, pessoal, eu calculo essa altura por ser um triângulo pitagórico, né, de lados proporcionais a 3, 4 e 5. Bem importante você conhecer matemática viva. Por quê? Você poderia fazer aqui, tá? 100 é igual a 64 mais h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 36, h é igual a 6. Pode aplicar o teorema de Pitágoras, não tem problema. Só que se você conhece, né, essas artimanhas aí, você já vai direto. Então, fechou, galera. Então, ó, sei a altura, né? Posso calcular a área da base, posso calcular o volume. Então, eu posso já ir atrás da resposta do meu problema. Eu vou apagar aqui, tá? Se você ainda está com dúvida, dá uma paradinha na nossa aula, dá um rewind lá, né? Um voltar, beleza? E assista de novo isso aí, porque foi bem explicadinho, não tem como errar. Então, vamos lá. O volume do cone em relação, né, à razão do volume do cone e do volume da esfera. Então, vamos lá. Então, vai ficar π
πr ao quadrado vezes h sobre 3, que divide o volume da esfera, mas eu vou multiplicar pelo inverso, que é 3 sobre πr ao cubo, não é isso? Qual que é o volume de uma esfera? Não é, opa, faltou 4. Não é 4πr ao cubo, divididos por 3? Então fica o inverso de 4πr ao cubo divididos por 3 é 3 sobre 4πr ao cubo. Beleza? Corto esse 3 com esse 3. Corto esse π com esse π. Os h's são iguais, então eu posso cortar esse h com esse r com esse r. Então vai ficar h sobre 1 vezes 1 sobre 4 vezes r. Então tá aí. Quanto que é o h? O h é 6. Quanto que é o r? O r é 8. Então 6 sobre 32. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Então jogando lá para cima fica 3 sobre 16. Essa é a razão entre o volume do cone e o volume da esfera. Beleza? Resolvido aí para vocês. Vamos para o próximo. Um cilindro circular C. Então, cilindro, galera. Como eu falei, a gente tem que trabalhar com todas as figuras espaciais. De altura H e raio da base igual a R. Então, esse raiozinho aqui. Beleza? Tem o mesmo volume que uma esfera. Então, eu posso dizer que o volume do cilindro é igual ao volume da esfera. De raio, e o raio dela é a metade da altura. Então, vamos colocar assim, qual é o raio do cilindro? Então, vamos lá. O volume do cilindro é área da base vezes altura. O volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Área da base, π, rzinho ao quadrado, vezes altura. Aqui vai ficar 4π, e esse rzão, certo? É h sobre 2. Ó, ele diz, tem o mesmo volume que uma esfera S de raio h sobre 2. Beleza? Então, no lugar do R, eu posso colocar h sobre 2, tá bom? Então, vai ficar 4π vezes h sobre 2 ao cubo sobre 3. Tudo bem? Beleza pura. Esse h e esse h são os mesmos h, tá certo? Vamos ver se eu tenho mais um espacinho aí para continuar. Tem, que coisa boa. Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó, galera. Pi, opa, é Rzinho que eu chamei, né? Vou manter o Rzinho aqui. Pi Rzinho ao quadrado vezes H é igual, opa, volta, igual a 4π H sobre 2 ao cubo sobre 3. Vou passar esse 3 multiplicando, vai ficar 3π R ao quadrado vezes H igual a 4π que multiplica H ao cubo, tudo isso sobre 8. Beleza? Posso cortar esse π com esse π, esse H com esse H. Então vai ficar 3R ao quadrado igual a 4 que multiplica H ao cubo, H ao quadrado, desculpa, sobre 8. Vamos isolar o R. R ao quadrado é igual a 4 vezes H ao quadrado sobre 8, divididos por 3. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Posso cortar esse com esse, ficar 1 e fica 2. Portanto, R ao quadrado é igual a H ao quadrado sobre 6. Eita ferro, bastante conta, né? Então, Rzinho vai ser raiz de H ao quadrado, que é H sobre raiz de 6. Tá aí o resultado, galera. Achamos o resultado. Tá certo? Ah, professor, mas eu vi que não podemos deixar o denominador em forma de raiz. Temos que
racionalizar. Isso mesmo, então vamos racionalizar ele aqui em cima para deixar isso aí de um jeito mais bonito, tá? Então, racionalizando, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 6. Então vai ficar h raiz de 6 sobre 6. Esse aqui é o valor do meu raio. Tá certo? Então vamos lá, exercício 5, galera. Um vaso em forma de cilindro circular reto. Então vamos fazer ele lá. Então, cilindro circular reto. Tá aqui meu cilindro. Tem raio da base igual a 5 centímetros. Então, 5 centímetros. Altura igual a 20 centímetros. E contém água. Contém água, então, uma substância líquida, até uma altura de 19 centímetros. Né? Então, tem 1 centímetro ainda que está vazio. Calcule o maior número de esferas de aço de 1 centímetro de raio cada que podemos colocar no vaso a fim que a água não transborde. Então, olha só, galera, eu vou ter que colocar uma quantidade aqui de bolinhas a fim que essa água não transborde, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vou calcular o volume desse cilindro, mas não de todo o cilindro, né? Apenas daquele volume que me resta. Então, lembrar que o volume, toda hora eu estou aumentando isso aí, que coisa mais chata. Lembrar que o volume do cilindro, né, para quem ainda não assistiu nossa aula, é a área da base vezes a altura. Certo? Então o volume do cilindro vai ser igual a π r ao quadrado vezes a altura, que é 1. Então vai dar lá 25 π centímetros cúbicos. Esse é o volume que ainda resta. O volume de cada esfera, vamos lá, 4π r ao cubo sobre 3. Como o raio da esfera é 1 centímetro, 1 ao cubo é 1, então dá 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Então a gente faz assim, uma regra de 3. Uma regra de 3 para saber quantas esferas cabem. Então eu sei que 4π sobre 3 corresponde a uma esfera, 25π correspondem a x esferas, né? Então fica 25π igual a 4π sobre 3x, tá? Posso cortar o π com π, multiplico 25 vezes 3 e divido por 4. Isso aqui, galera, dá aproximadamente, como é um número inteiro de esferas, dá aproximadamente 18, tá legal? Então, x é igual a 18, beleza? O resultado aí é igual a 18. Então, eu posso colocar ainda 17 pequenininhas esferitas. Tá legal? E é isso, galera. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula de esferas. Assista todo o nosso programa de geometria espacial. Temos aula de prisma, pirâmide, cone, esfera, cilindro. E é isso. Prisma, pirâmide, esfera e cilindro. Beleza? Mais de uma aula aí para você se divertir. Falou, galera? Forte abraço. E ficar com a musiquinha saideira. Fui!